Olá, eu quero te dar as boas-vindas a esse curso de Como Empreender com Microverdes, onde eu vou compartilhar um pouco da história da BSB Microgreen e como eu criei a BSB Microgreen a partir da lógica das startups, a partir do jeito startup de criar empresas, uma forma mais rápida de obter resultados, para que esses resultados possam ser validados. As máximas do empreendedorismo, elas vão sempre se manter, né? A gente vai falar aqui um pouco nessa introdução sobre algumas referências de literatura, mas empreender, né, é uma arte que vem se desenvolvendo, né, há muito tempo. Então hoje a gente tem as startups, né, como um novo modelo de empreender, um novo modelo muito que cresceu, né, que foi criado tendo como referência as startups de tecnologia da informação, de criação de aplicativos, das redes sociais, né, no Vale do Silício, né, isso vem acontecendo aí muito forte, principalmente nos últimos 30 anos. Então você criou, né, toda uma metodologia baseada na forma como essas empresas de tecnologia crescem, né, validam seus produtos de forma rápida, crescem de forma rápida, né, para buscar aí resultados maiores. No entanto, a gente falando de cultivo caseiro de microverdes, né, o que eu quero trazer inicialmente aqui é que inicialmente a gente sim começa com um negócio caseiro, né, se usa o termo lifestyle business, ou seja, um negócio que envolve que está ligado ao seu estilo de vida. Então você pode ter uma venda recorrente aí de microverdes de 2, 3 mil reais numa produção, num pequeníssimo espaço dentro da sua casa, incorporando isso na sua rotina, no seu dia a dia. Mas é interessante, né, se você almeja crescer como empreendedor nessa área, já se estruturar desde o início, já se posicionar na internet desde o início, já criar sua marca com um posicionamento muito claro, né, que represente muito os valores que você acredita, que você quer entregar para o seu cliente. Então você pode sim começar isso desde o início, né. Hoje com o marketing digital, né, com o mundo digital, a gente pode se posicionar na internet de uma forma muito valiosa para os nossos clientes, e mesmo estando começando, né, independente do tamanho do nosso negócio. Então é um pouco isso que eu quero trazer conceitos referentes a esse mundo das startups que eu venho estudando e aplicando no dia a dia da minha empresa ao longo do tempo com os microverdes, e também trazer, né, a experiência da BSB Microgreen, né, como que eu criei a BSB Microgreen, inicialmente entregando microverdes, né, tendo clientes, uma carteira de clientes de microverdes, hoje mais focado na produção de conteúdo, ensinando as pessoas tanto a produzir microverdes, como as incentivando a abrir seu próprio negócio, a começar a comercializar microverdes, uma vez que é uma cultura de ciclo rápido, que a gente consegue, né, ter uma entrega muito frequente desses produtos de uma forma mais fácil quando comparado com outras hortaliças. Então isso abre essa possibilidade de, mesmo sem experiência com plantas, mesmo sem experiência com o cultivo de plantas, começar um negócio de forma rápida, que você pode já nos primeiros meses fazer as suas vendas e sentir aí, né, os resultados que são desse trabalho de empreender, desse trabalho de empreendedor. É uma jornada muito solitária às vezes, muito dura, muitas vezes a gente se questiona se a gente não deveria estar procurando uma posição numa empresa, muitas vezes a gente já tem um trabalho e quer mudar de trabalho, né, quer mudar de área de trabalho e fica um pouco inseguro, né, se deve largar o trabalho. Então você pode fazendo isso de forma... os microverdes, né, te permitem você fazer isso de forma gradual, ou seja, você pode começando a fazer suas primeiras vendas, poucas vendas, atendendo poucos clientes apenas nos fins de semana e fazendo essa transição. Então assim, sempre vai haver essa dúvida, né, na vida do empreendedor, né, se ele está no caminho certo, e isso faz parte, e eu acho que é isso que cria, né, o desafio, isso aqui nos desafia a cada dia, né, buscar mais informações, estudar mais, colocar mais novidades em prática, né, para manter nosso negócio vivo, né, e para construir eles aos poucos, né. O importante é ter constância, né, ter clareza do que está fazendo, ter estratégia do que está fazendo, né, para poder alcançar os resultados que você almeja. Então, seguindo aqui, eu dividi esse curso em 5 partes,
né? Então, chamando ele, né, de como começar seu negócio com microverdes caseiro. Na primeira parte, a gente vai olhar esse conceito das startups. Eu chamei aqui de O Jeito Startup de Empreender com Microverdes, trazendo um pouco esse conceito do Simon Sinek. Vou mostrar esse livro logo em seguida aqui do Comece pelo Porquê. Na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre a etapa de descoberta, vamos falar sobre como conhecer o nosso mercado, de que forma interagir um pouco mais com nossos potenciais clientes, como já ir começando a formar até uma carteira de clientes, mas principalmente fazendo uma etapa chamada de descoberta para a gente ir alinhando o nosso produto com as necessidades dos clientes. Pensar grande, começar pequeno, agir rápido, aí uma etapa de validação, onde a gente já vai entrar levando os nossos produtos, onde a gente já vai levar nossos produtos para os clientes, a gente já vai criar ali a nossa primeira carteira com poucos clientes, tá? Trabalhando com poucas variedades, para poder ir validando e entendendo qual é a reação do cliente quando recebe o seu produto, quando consome seus microverdes, quando ele usa os microverdes no negócio dele, ou falando de pessoas, de famílias, de pessoas físicas, por assim dizer, como que elas incorporam isso no seu dia a dia. Vamos falar aqui na aula 4 um pouco sobre como aumentar a demanda, uma vez que você já fez essa descoberta de clientes, uma vez que você já fez as suas primeiras entregas, já está ali há alguns meses, repetindo os seus processos e conseguindo resultados na entrega dos seus microverdes, você pode começar a pensar em crescer, em conquistar mais clientes, e aí a gente vai falar um pouco sobre o marketing digital, vamos falar um pouco sobre marketing de conteúdo, vamos falar um pouco sobre engajamento nas redes sociais, vou compartilhar aqui também a experiência da BSB Microgreen com esse trabalho de redes sociais, com esse trabalho de marketing digital que entrega, vem entregando muito valor para as pessoas. E isso você agrega à tua empresa, isso você agrega ao teu produto, ao teu serviço que você está vendendo. No caso dos microverdes, você pode sim trabalhar com um processo de educação dos seus clientes, por assim dizer. Por ser um produto novo, a gente precisa informar, informar o valor nutricional, informar os benefícios, informar como que os microverdes são cultivados, qual é o grande diferencial dos microverdes quando comparado com as hortaliças convencionais. Isso tudo a gente pode usar via marketing digital, tanto usando o que a gente chama de tráfego orgânico, tanto engajando naturalmente as pessoas nas nossas redes, como também vou falar um pouco aqui sobre a questão do tráfego pago, como começar a criar teus anúncios, como impulsionar suas publicações de uma forma mais eficiente. E aí, para fechar, vamos falar um pouco sobre a estruturação de negócio, vou contar um pouco em qual momento eu estou aqui na BSB Microgreen, e quais os aprendizados que eu tive, para poder começar a estruturar a minha empresa e para começar a criar uma empresa um pouco maior, para começar a expandir essa empresa, para sair um pouco aqui do cultivo caseiro, e já visualizar logo ali na frente, um negócio mais robusto. Então eu trago aqui algumas referências, hoje tanto na literatura como na internet a gente tem um volume de conteúdo, um volume de informações muito grandes sobre empreendedorismo, sobre como empreender e sobre as startups. Então assim, diante de uma diversidade muito grande de informações, às vezes a gente fica um pouco sem referência, de qual é a melhor referência, qual é o melhor livro, qual é o melhor site, qual é o melhor influenciador, ou qual é o melhor infoprodutor lá que a gente está estudando marketing, estudando Instagram, estudando YouTube. Então assim, hoje a gente pode escolher quais pessoas a gente quer ler, quais autores a gente quer ler. Tá? Então, assim, eu trago aqui algumas referências que eu usei, alguns livros que eu uso como referência, como base de estudo até hoje. Esses primeiros 3 livros de cima, a gente vai usar muito aqui eles nas aulas, tá? Porque eu usei justamente a metodologia do Steve Blank, que é esse livro do sonho à realização em 4 passos, que é um grande clássico desse processo de desenvolvimento de clientes. Então ele detalha todas as etapas de forma
bem estruturada, de forma bem organizada, para a gente entender como que as startups de tecnologia, né, elas desenvolvem aí a sua empresa, elas desenvolvem seu produto, elas validam seus clientes e como que elas seguem aí buscando crescer, buscando investidores, buscando criar uma empresa cada vez maior. A Startup Enxuta, do Eric Ries, é um livro ótimo para a gente conhecer o mundo das startups. Ele traz muitos estudos de caso, muito exemplo das empresas de tecnologia, né, comparando inclusive essas empresas com modelos de negócios mais convencionais, né, que não estão alinhados a essa questão da startup enxuta, né? Então, quando ele fala enxuta, ele usa o termo em inglês Lean Startup. Ele está falando justamente desses processos rápidos, dessa capacidade de mudança rápida, porque a gente tem que lembrar que ao trabalhar com microverdes, ao trabalhar com agricultura urbana, se for o caso, com agricultura vertical urbana, né, usando uma iluminação artificial, a gente está trabalhando com inovação. Então a gente ainda está descobrindo esse mercado, então a gente tem que ser capaz, né, de se adaptar às demandas do mercado, né, mesmo com um produto já começando a se consolidar como os microverdes. Então isso vai levar a gente a tomar decisões do tipo, qual o tamanho da equipe que eu preciso, qual a quantidade de produção, quais são as variedades que saem mais, qual a forma que eu vou entregar, se eu vou entregar cortados, se eu vou entregar vivos. Então, esses dois livros são livros bem introdutórios, somados aí com o livro do Guy Kawasaki, que é a Arte do Começo 2.0, que aí ele traz já mais questionários, mais tópicos, mais quadros. Então, eu gosto muito desse tipo de conteúdo também, onde além do texto corrido, a informação ela é mais sistematizada em tópicos, né, em infográficos, né, como vocês vão ver, é uma forma que eu gosto de organizar, inclusive, as minhas aulas, e ele tem também alguns questionários, né, que você pode ir respondendo perguntas para ir evoluindo aí nas etapas de criação e de desenvolvimento da sua empresa. Então esses são livros que, na minha opinião, eles abarcam muito bem o universo das startups, né? Eles trazem todos os conceitos assim, que a gente precisaria saber para começar, então fica aí como referência para vocês. Esses livros de baixo, o Simon Sinek, ele é muito conhecido por uma palestra no YouTube que chama, né, Comece pelo Porquê, no inglês é Start with Why, que ele traz um conceito mais de mentalidade empreendedora, de como alinhar, né, os teus valores com os valores do teu produto, com os valores do teu cliente, né, como criar uma relação mais íntima com os clientes, qual que é um pouco a psicologia por trás das vendas. Então, dentro desse universo de conteúdo de empreendedorismo, também tem muitos livros mais voltados para essa questão da mentalidade empreendedora, né, da parte psicológica, por assim dizer. Então, você também vai ter várias opções. Eu gosto muito desse livro, ele é simples, ele é fácil de ler, né, bem direto ao ponto, tá, trazendo aí, né, essa questão de, antes de começar, né, como fazer, você deve começar aí, por que fazer, né, por que fazer o que você está fazendo, né, por que eu quero empreender inicialmente, por que eu quero trabalhar com plantas, por que eu quero trabalhar com alimentos. Isso vai te ajudando a construir, né, o posicionamento da tua empresa, vai começando a te ajudar a construir o valor que você quer entregar junto dos teus produtos. Tá? Então esse livro também ele te apoia muito também na parte prática da empresa, além dessa parte mais mental, por assim dizer. Esse livro amarelinho é o Hooked, né, engajado, a tradução em português, que já está mais voltado aí para o mercado de marketing digital, para o mercado de quem trabalha com redes sociais, quem trabalha com anúncios online, né? No entanto, também fazendo uma ponte com esse livro do Simon Sinek, que é essa criação da relação, né, que a gente tem que criar, né, usar as redes, né, para se relacionar com os nossos clientes, para seguir nesse processo de descoberta de clientes, né, muito mais do que só estar mostrando o nosso produto, estar mostrando o nosso trabalho, estar mostrando como é feito, estar mostrando, né, quais são as variedades. Então, quando você entrega valor nas redes, as pessoas começam a interagir com você, você começa a descobrir, né, mais seu cliente, você começa a conversar, você ter, né, pelo digital você tem essa possibilidade de conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né, e obter, né, muitos insights, né, muitos aprendizados sobre o seu trabalho, sobre o seu produto, né, e sobre a forma como você está também se relacionando, se posicionando nas redes. Então isso é um grande clássico,
né? Obviamente, falando de mundo digital, de mercado digital, a cada ano sai muita coisa nova, né? Novos autores aparecem, mas esse é um livro aí que nos últimos 2 anos, eu diria aí, ele é meio unânime com relação à qualidade, né, da informação que ele traz, também traz muitos exemplos, e traz também um conceito muito interessante, que é o conceito da tribo, da comunidade. Quando a gente fala de uma coisa inovadora, de um produto inovador, de uma área, de um mercado inovador, é muito legal porque as pessoas tendem a se ajudar muito, ao contrário de empresas em mercados mais consolidados, né, onde uma concorrência ela estimula muito essa questão da competição, do sigilo das informações. Uma coisa muito interessante no ambiente das startups é que realmente as pessoas trocam muito, todos os empreendedores passam por onde eu passei, por onde vocês estão passando, que é o início, que é esse processo de descoberta, que é esse início com muitas dúvidas, com muitos desafios, com muitas certezas, e isso quando o empreendedor já está um pouquinho mais ali na frente, tá? Ele tem toda uma satisfação, tá? Tem toda uma boa vontade de trocar essas ideias, né? de interagir, e justamente é isso que fortalece o sistema, né? Então essa criação da tribo, e aí quando a gente fala de criação da tribo ali dentro das redes sociais, você também vai ter teus seguidores, vão ter as pessoas com quem você interage, independente de serem teus clientes ou não, você também cria valor a partir dessa comunidade que você vai criar dentro das redes. Então é muito importante sempre ser esse jogo de conversa, né? Esse jogo de interação, né? Hoje as redes sociais, né, muitas vezes as pessoas se apegam muito às tendências, aquela música que está na tendência, daquela música da semana, tá? Isso é legal, isso é importante para o algoritmo, né, te impulsionar mais, assim como o tráfego pago, que eu vou falar um pouco mais, mas o fundamental, né, o cerne, né, desse trabalho das redes sociais é um trabalho de interação. Você precisa criar empatia, você precisa criar conexão com as pessoas, né, uma vez que a gente está aqui no meio digital, né, e as pessoas aí buscando, né, se conectar com assuntos, com pessoas que elas têm interesse. Então essa rede, né, dentro do mundo digital, ela se amplia muito, se potencializa muito, e a gente também usa isso, né, para potencializar o nosso negócio. E aí esse último livro é uma referência um pouco pessoal. O Facundo é um empreendedor de São Paulo, é um empreendedor que eu fiz uma consultoria com ele, que eu gosto muito, e ele traz muito o conceito da arte para os negócios, da sensibilidade artística, que é um pouco o meu perfil. Eu gosto um pouco de, não é romantizar, mas o que o Facundo traz né, o seu negócio não é só um negócio, ele é uma parte de você. Né? Tudo que você faz, tudo que você fala, a forma como você se comunica, a forma como você posiciona o seu produto, aquilo leva, né, um pouco do seu pessoal. Né? Então ele gosta muito de trazer essa perspectiva, né, de você estar sempre, né, fazendo o melhor possível do seu produto, independente do momento, independente do tamanho do teu negócio, né? Ou seja, trazer, né, beleza, trazer estética, trazer a questão de valores de sensibilidade, né, de empatia com teus clientes, né, sem toda aquela postura que muito a gente vê de empreendedores na internet de esbanjar, de querer mostrar muito o que tem, o que não tem, aonde vai, aonde foi. Mais uma vez, isso funciona também dentro das redes sociais, também o algoritmo lê bem, tá? Mas o Facundo eu gosto muito porque ele é um cara muito pé no chão, né? Todos esses livros são referências estrangeiras, a gente tem muitos estudos de caso referente a empresas lá de fora, as empresas dos Estados Unidos, e o Facundo, como empreendedor brasileiro, é muito pé no chão, muito realista, né? Um cara que reconstruiu alguns espaços abandonados de São Paulo para fazer áreas de entretenimento, né? Então ele traz empreendedores, né, brasileiros, né, que tem esse pé no chão, que trazem todo esse conhecimento lá de fora, mas que entendem a realidade do nosso país, também são muito importantes, né, vocês terem eles como referência. Eu trago aqui o Facundo, como eu falei, esse talvez é um dos livros que seja de referência mais pessoal dentre esses aqui que eu citei para vocês. Então procurem essas referências, né? Não tenham como referência só o que os chamados empreendedores de palco, né? Procure empreendedores de negócios pequenos, procure empreendedores de negócios médios que vocês se identifiquem, né? E esses caras com certeza, inclusive, vão ser mais acessíveis para você trocar uma ideia. Né? Eu tive a oportunidade, né, de trocar uma ideia com o Facundo, muito rápida, de 15 minutos, mas uma coisa que ele me falou, eu nunca esqueci e até hoje eu uso, né, para falar de microverdes, que ele
ele conhecia já os microverdes, eu comentei um pouco sobre o meu negócio, eu vendia microverdes, estava produzindo num ambiente de cultivo indoor, e ele falou, pô, muito legal, eu conheço isso, aqui em São Paulo tem, mas o que você tem que entender é que você não está vendendo alimento, você não está vendendo microverdes, e você está vendendo saúde, você está vendendo um remédio. Né? Diante, né, de toda a crise global de alimentos, principalmente com relação à segurança nutricional, né? A gente hoje tem essa percepção de que a segurança alimentar global ela está garantida. Muitas pessoas ainda não têm acesso a alimentos o suficiente, né? E boa parte delas, a maioria delas, né, tem acesso a alimentos com déficit nutricional. Então a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em seus estudos de agricultura, de alimentação, de população, né, já afirmam, né, que cada vez mais, principalmente nos países mais pobres, né, as pessoas sim já têm mais acesso aos alimentos, mas com valores nutricionais muito baixos. Né. No Brasil também o consumo de saladas, o consumo de alimentos frescos, né, que trazem vitaminas e minerais, também é deficitário. Então, quando o Facundo traz isso, ele fala, cara, você está ajudando as pessoas a resolver esse problema, a resolver, primeiro, um problema de saúde, um problema de saúde pública, tá? Que é a questão do déficit nutricional. Então, a partir daí, você começa a construir, né, a criar as camadas do seu produto. Então, você tem uma questão muito sensível, relacionada à saúde, relacionada à nutrição, depois você leva isso para a estética, você passa ali pela questão do sabor, e aí você traz a questão dos microverdes serem livres de agrotóxicos, e tudo isso vai construindo, né, uma coisa muito maior do que aquelas pequenas plântulas, né, que germinaram ali em 10 dias, que você colheu em 10 dias. Então, por isso que eu gosto muito, né, do Facundo, né, todos os empreendedores têm um pouco essa linha, né, a startup, ela traz muito isso, né, de você criar todo esse valor em torno da sua empresa, dependente do seu tamanho, né, mas aí, pé no chão, trabalho de dia a dia, é constância, né, mas sem perder, né, essa beleza, essa alegria de estar ajudando as pessoas, de estar criando algo que realmente tem valor para as pessoas. Né. Eu acredito muito que empreender é isso, né? É trabalhar, é para os outros, né? E os resultados, né, para nós, né, para o empreendedor, ele é consequência, tá? Ele não deve ser principalmente o objetivo financeiro, o enriquecimento rápido, tá? Isso é ilusório, isso não existe no empreendedorismo de verdade, no empreendedorismo raiz, por assim dizer. Então é dia a dia, é cliente por cliente, é venda por venda, tá? E você vai criando, né, todo esse valor, tá, do teu trabalho, né, que com certeza muito em breve você vai começar a colher os frutos que você quer, tá legal? Então vamos seguir aqui para a nossa primeira aula.